Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho então sobre o modelo de planejamento natural para projetos no GTD. Gostaria de dar as boas-vindas a todos, né? Uma boa tarde a vocês. O meu nome é Thaís Godinho, eu sou responsável por esse webinar. Eu, na Caldaniel, eu sou responsável pelo treinamento pela capacitação dos instrutores no GTD. Também sou instrutora, então eu ministro treinamentos de GTD. Recentemente fui para Amsterdã fazer o curso com o David Allen de 2 certificações do GTD, então estou mergulhada nesse assunto, né? Estou aqui à disposição de vocês para a gente conseguir falar sobre esse assunto de planejamento de projetos, tá bom? Então, aqui embaixo vocês têm o meu e-mail. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a este webinar ou sobre GTD, podem me escrever, fiquem à vontade. Esse webinar está sendo gravado, então ele vai ser disponibilizado depois no site da Caldaniel, tá bem? Quem quiser fazer perguntas, aqui na caixinha lateral do webinar a gente tem uma área chamada Questions, só enviar perguntas, tá bom? Eu vou, na medida do possível, à medida que eu for conduzindo o webinar, eu vou dando uma olhadinha aqui no que vocês estão perguntando e vou tentar responder todas as dúvidas de vocês, tudo bem? Então vamos lá, né? Vamos começar a falar o que é o modelo de planejamento natural para projetos. O que seria isso? De onde o David tirou essa ideia, né? O nosso cérebro, pessoal, ele é a ferramenta de planejamento mais eficaz que existe. Então, quando a gente pensa em um modelo natural de planejamento, é justamente aquele modelo que a gente planeja naturalmente quando a gente senta para pensar sobre alguma coisa que a gente tem para fazer. O David ele até brinca, né, no livro dele, se vocês quiserem até se aprofundar, no capítulo 3 do livro do GTD, ele fala bastante sobre esse modelo de planejamento natural. E ele brinca lá falando que existe um modelo de planejamento não natural para projetos, né? Que seria o que a gente costuma ver muito por aí, que as pessoas começam a trabalhar em um projeto, não planejam muito, porque ninguém quer perder tempo, bem entre aspas, né, com planejamento. Então já começa a colocar a mão na massa, o que é muito bom. Porém, o que eu costumo observar, e o David até fala isso, é que chega um determinado momento que aí as pessoas querem se reunir porque precisam se organizar, né? Então senta, faz um monte de reuniões, pergunta quem tem ideias e por aí vai. Ou seja, todo esse planejamento que deveria ter sido feito antes começa a fazer depois, só que já tem coisas encaminhadas, já tem coisas que a gente começou a fazer, então fica muito mais confuso, né? O que o David propõe, então, é que a gente pense mais sobre os nossos projetos. Então, o modelo de planejamento natural é justamente esse planejamento que a gente faz quando a gente quer fazer algo. Se a gente pensar antes de começar a fazer, o modelo de planejamento natural é o que normalmente a maioria das pessoas faz, é um caminho natural, tá? E é legal também pensar que o GTD ele não é uma metodologia de planejamento de projetos, né, gente? Então a gente tem que ter um pouquinho de alinhar as expectativas com relação a isso, porque o GTD ele é uma metodologia de gerenciamento pessoal, inclusive para você gerenciar os seus projetos. Mas ninguém se atreve a querer mudar o que existe em termos de metodologia para gerenciamento de projetos que a gente aprende em cursos, em pós-graduação, etc., em certificações. Não é isso que a gente está falando aqui. Para isso, a gente já tem muita informação e muito conhecimento sobre planejamento. O que a gente está falando aqui é como cada pessoa planeja os seus projetos. Mesmo que sejam projetos da empresa, projetos da equipe, projetos da família, como que cada indivíduo consegue gerenciar esse projeto dentro do seu ecossistema, digamos assim, né? E também é legal falar sobre o planejamento natural, o modelo de planejamento natural, é que ele pode ser aplicado tanto para pequenos projetos quanto para projetos maiores. Então, não importa a complexidade do projeto, todo esse modelo de planejamento pode ser aplicado a todos os projetos que vocês tiverem. Por que a gente deve investir um tempo planejando os nossos projetos? No geral, as pessoas geralmente não planejam, né? Alguns projetos eles acabam ficando em andamento meio sem sentido. Levanta a mão aqui quem nunca trabalhou em uma empresa que tinha vários projetos que de repente ficaram obsoletos. Eu vejo muito isso acontecer, por exemplo, em empresas de tecnologia que começam a montar um projeto e chega um determinado momento que algumas inovações vieram para o mercado e o projeto acaba ficando obsoleto, mas mesmo assim as pessoas continuam
investir energia e mão de obra nesse projeto só porque ele tem que ser concluído, né? Tem que vingar o orçamento que foi investido. Então, por que a gente deve investir um tempo planejando os projetos, tá? Tem alguns motivos. Primeiro, que você consegue promover mais foco no seu dia a dia para os seus projetos, né? Você consegue promover mais foco para projetos e situações do seu dia a dia. Quando você planeja um projeto também, isso faz você parar de se preocupar com o projeto, o que é muito relevante, né? Então, quando você não se preocupa mais com o projeto, é porque ele está bem encaminhado. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Quando você planeja um projeto, também facilita a conversa com outras pessoas, não é verdade? Então, quando você tem todo o projeto planejado e pensado, qualquer dúvida que as pessoas tenham sobre o seu projeto, você consegue esclarecer. Além disso, quando você planeja o seu projeto, você também consegue promover uma visão das suas prioridades, né? Você consegue verificar o que é prioritário para mim nesse momento, o que eu vou trabalhar, o que eu vou investir meu tempo nesse momento. Então, a importância do planejamento é exatamente essa, né? São esses 4 pontos que mostram como planejar é importante. E é importante quando a gente fala nesse modelo de planejamento natural sobre a perspectiva vertical. A gente fala muito, né, lá no grupo, no GTD Brasil, no Facebook, sobre essa coisa da verticalização do GTD. Esse termo horizontal e vertical são abordagens, né? Quando a gente fala em perspectiva horizontal, a gente está falando sobre todo o nosso processo diário, até mesmo por isso que o David chamava de processamento essa parte, né? É o processo diário, então é realmente a aplicação dos 5 passos. É quando a gente coleta, a gente esclarece, a gente organiza, a gente reflete e a gente se engaja para fazer as coisas acontecerem. Então, esse seria a perspectiva horizontal. E isso pode ser aplicado para projetos também, que é quando a gente está executando as próximas ações de um projeto. Só que quando a gente fala sobre o modelo de planejamento natural, quando a gente fala sobre o modelo de planejamento natural, a gente está falando da perspectiva vertical de um projeto. A gente está falando sobre a aplicação realmente desses horizontes mais altos, digamos assim. Então, é quando a gente vai pensar no propósito do nosso projeto, é quando a gente vai pensar qual o resultado desejado, qual é a visão que eu tenho para ele e por aí vai, tá bom? Então, isso que é importante falar sobre essa questão da perspectiva vertical. Turma, eu estou recebendo algumas mensagens que o áudio vai e volta. Eu creio que isso seja da conexão da internet, tá? Porque aqui tá normal. Estou recebendo mensagem de várias pessoas que estão ouvindo. Fiquem super tranquilos que depois a gente vai disponibilizar o áudio que está sendo gravado do meu computador, então ele vai completo para vocês, tá? Ele vai ser disponibilizado no site da Cal Daniel, tudo bem? Fiquem tranquilos, deve ser algum problema realmente de conexão e de transmissão de dados da internet de todos nós, tá? Então vamos lá. Vamos ver aqui então quais são os passos, né, desse modelo de planejamento natural. Eu vou dar uma pequena pincelada aqui neles e daí eu vou detalhando a seguir, tá? Vai ser o escopo praticamente do nosso webinar aqui. Então, o que é o modelo de planejamento natural de projetos? Quais são os passos, tá? O primeiro passo é quando a gente fala no propósito e nos princípios. Então, por que eu estou fazendo esse projeto, em primeiro lugar, né? Por que ele existe? Por que ele é importante para mim? É isso que eu vou definir. Depois é importante saber qual é o resultado desejado para esse projeto, que é o quê, né? O que eu quero com esse projeto? Onde que eu quero chegar? Depois eu vou fazer um brainstorm para o meu projeto. E esse brainstorm ele acontece sempre, né? Como eu vou falar daqui a pouco. Que é o momento que eu vou pensar como que eu vou alcançar esse resultado desejado, com base nos meus princípios e no meu propósito do projeto. Depois de fazer esse brainstorm, eu posso organizar o meu projeto. E essa parte da organização é a que eu costumo ver que gera mais dúvidas para as pessoas, né? Para os usuários de GTD. Então, eu vou detalhar bem com calma, tá? Daqui a pouquinho nos slides correspondentes.
Com relação. E depois, por último, a gente tem a definição das próximas ações, que é o que a gente pode fazer agora, né? Ok, pensei sobre tudo isso, o que eu faço com o meu projeto agora? Então, vamos detalhar cada um desses passos adiante. Vamos lá. O primeiro deles é o propósito, né? Quando a gente fala em propósito, lembrem-se sempre do projeto. Eu não estou falando aqui do propósito do GTD, do Horizonte 5, não é isso que eu estou falando, gente. Estou falando de projetos aqui, tá? Então, propósito. Eu tenho um projeto. Por que esse projeto é importante, né? O David Allen ele costuma falar que perguntar por que não dói. Eu gosto muito dessa frase, né? Porque às vezes a gente está perdido no meio de um montão de coisas para fazer e daí a gente se pergunta, poxa, por que eu estou fazendo isso em primeiro lugar? Qual que é o propósito disso aqui? E muitas vezes a gente percebe que ou não tem um propósito, ou o propósito não está bem definido, ou ele está errado, né? Você está fazendo por um motivo e não deveria ser. Então, perguntar por que nunca dói, né? E ele fala aqui, eu coloquei até outra frase que ele fala também, que é: se você não sabe por que você está fazendo alguma coisa, não deveria nem estar fazendo. Eu acho isso bem interessante porque eu acredito que cada projeto ele tem que ter realmente um propósito, né? Porque os projetos eles demandam energia da gente. Então, como que a gente entende que esse projeto é realmente importante fazer? Então, quando a gente pensa no propósito, né, se você for analisar os seus projetos agora, será que você tem um propósito para cada um deles? O propósito pode ser simplesmente estou fazendo porque senão vou ser mandado embora. Isso é um propósito. O propósito ele não tem que ser super nobre, ele tem que existir apenas, né? Assim como você pode ter um propósito incrível para um projeto e ele vai ser muito inspirador para você. Além de ser inspirador, o propósito, ter o propósito definido, também serve para te ajudar a tomar decisões, né? Então, às vezes você está meio perdido com um projeto, não sabe para onde ele deve caminhar, e daí só de voltar ao propósito, você já consegue ter algumas diretrizes, né? Então, por exemplo, você pode pegar um exemplo de projeto assim, contratar uma pessoa para um setor novo da empresa. Qual o propósito disso, né? Nossa, podem ser vários propósitos. Cada contexto, cada empresa tem os seus motivos, né? Mas nesse caso poderia ser porque a equipe está investindo em inovação, ninguém na equipe está familiarizado com as novas tecnologias do mercado, do seu negócio, aplicadas ao seu negócio, e você realmente precisa ter uma pessoa assim na sua equipe que vai entrar e vai inovar completamente o setor, né? Então, esse é um bom propósito para essa contratação. Agora, veja só como isso já pode delinear o restante do seu projeto, né? Você não vai contratar, então, uma pessoa que não tem a ver com isso aí que você definiu no seu propósito. Só que o que acontece é que muitas vezes quando as pessoas não definem o propósito, né, o que acontece? O projeto ele vai caminhando, você vai atirando para todos os lados, né, como se diz por aí. Então, definir o propósito é essencial. A Letícia comentou aqui, né? Nem que isso seja uma demanda para você mesmo você não querendo. Sim, exatamente. O propósito do projeto é somente por que você está fazendo esse projeto, tá? Outro exemplo de projeto, escrever um livro. Por que você está escrevendo um livro em primeiro lugar? Aí você pode falar, porque eu quero ser escritor, eu quero viver de livros no Brasil, serei o próximo Paulo Coelho. Ok, é um bom propósito, né? Ou então você pode falar, eu quero alcançar a maior quantidade possível de pessoas com isso que eu estou ensinando. É outro propósito, não é verdade? E você pode ter mais de um propósito também, é importante citar, tudo bem? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o propósito, pessoal, podem postar aqui na caixinha ao lado, na parte de questions, que eu tô com ela aberta aqui, à medida que a gente for caminhando com o webinar, eu vou respondendo, tá bom? Aí a gente tem uma outra parte que tem a ver com ainda esse passo do propósito, né? Que são os princípios, né? E é engraçado falar em princípios do projeto, porque assim, quando a gente fala em princípios, os princípios são coisas que geralmente a gente não pensa,
A gente usa eles para pensar. Então, os princípios eles servem como regras para a gente poder brincar com esse projeto, né? Então, são padrões, são standards que você quer seguir para esse projeto acontecer. Uma forma de pensar em princípios é essa aqui, né? Se você delegasse esse projeto para alguém, o que não poderia deixar de levar em conta? Então, olha, você pode tocar esse projeto para mim, desde que você faça isso, isso e aquilo. Então, por exemplo, eu quero organizar uma viagem em família e eu vou pedir para o meu marido tocar esse projeto. Eu falo, ó, você pode organizar essa viagem, mas você tem que seguir os seguintes princípios. Você tem que olhar a minha agenda para ver se eu não vou ter treinamento no mesmo dia. Você tem que. A gente vai ter um orçamento de até X reais para fazer essa viagem. Não pode ser no mês de novembro e por aí vai. São princípios, tá? E não compliquem muito isso, pode parecer muita burocratização, mas não é. E até no final aqui do webinar eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da necessidade do planejamento. Será que a gente tem que planejar tanto? O que a gente está vendo aqui nesse momento são os passos do planejamento natural, tá? Para aprender como fazer. Vamos lá. O Magdiel está dizendo que não pode ser em dólar. Exatamente. Ótimo princípio, viu? Então vamos lá, olha só. Os princípios eles também servem para a gente tomar decisões. Então, muitas vezes a gente está envolvido em um projeto e, e se depara com uma decisão muito importante que a gente tem que tomar. Se esses princípios estiverem definidos, fica mais fácil de decidir. Não tem que convocar reunião, conversar com um monte de gente ou quebrar a cabeça, ficar estressado pensando no que fazer, né? Então, esse é um exemplo de uso de princípios, tá? Eu tenho alguns aqui comigo que eu vou lendo, que eu tenho no meu material. Então, quando a gente fala em princípios, vocês podem aplicar tanto para projetos profissionais quanto para projetos pessoais. Então, para projetos profissionais, pensem muito assim: quais são os princípios da empresa, o que a sua equipe costuma levar em conta quando planeja um projeto. Quando você fala da sua equipe, então qual é o comportamento da sua equipe, como que isso pode se aplicar nos princípios também, tá bom? E para a família, a melhor maneira de pensar é assim: qual seria a melhor maneira que a minha família aplicaria este projeto? Quais são as características da minha família? Isso se aplica para equipes e empresas, né? Então, poxa, se eu estou gerenciar um projeto em uma empresa X, é diferente de gerenciar em uma empresa Y, porque cada uma tem os seus valores, os seus princípios realmente. Então, é isso que a gente está levando em conta aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui algumas dúvidas. O Jacques está perguntando se seria errado colocar princípios como diretrizes ou até limitantes. Não, Jacques, é exatamente isso, tá? Tanto que no material do David ele fala que os princípios são como regras que a gente tem para fazer esse projeto acontecer. Pode ser que você não tenha nenhum princípio para um projeto, né? Mas pode ser que você tenha vários. É importante, assim, que eles estejam descritos no seu plano do projeto, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho também, tá? O Magdiel falou assim: uma forma de pensar princípios também seria pensar em ações e atitudes que podem prejudicar o propósito do projeto? Deixa eu pensar nessa pergunta. Acho que o que você está querendo dizer aqui, Magdiel, é sobre ideias de coisas que podem ocorrer, que você já está prevendo que podem ocorrer na sua equipe, é isso? Olha, eu acredito que sim. Se você puder me dar um exemplo, seria melhor. Mas eu penso assim, de repente você pode estar com um projeto que seja implementar um processo para gerenciar as finanças da sua família ou as suas finanças pessoais. Então você já pode prever que, sei lá, você gasta todo mês R$ 500 com caipirinha e você quer mudar esse comportamento. Então, você pode colocar ali nos seus princípios, de repente, que você sabe que você tem um determinado comportamento e que você vai buscar estar sempre de olho nele para que ele não interfira no bom andamento do seu projeto. Não sei se responde, mas penso que sim, né? Que tem a ver com o que você perguntou.
Muito bem, tanto os princípios quanto o propósito fazem parte do mesmo passo ali, é aquele momento que a gente está pensando no propósito do projeto, quais os valores dele, né? E aí a gente vai pensar um pouquinho no resultado desejado. O resultado desejado ele é essencial para qualquer projeto, qualquer um, tá? Mesmo que você nem chegue a pensar em propósito, o seu resultado desejado você tem que pensar, porque é quando você vai saber que o seu projeto foi concluído, né? Então, quando você tem um projeto, você tem que pensar assim: quando eu posso considerar esse projeto concluído? Se você não tiver isso definido, o seu projeto, você não sabe nunca quando ele vai acabar, né? É até engraçado porque muitas pessoas falam assim: ah, Thaís, eu tenho um projeto que é ter uma alimentação saudável. Você fala, legal, quando que você pode considerar isso concluído? Nunca, né? Eu quero sempre ter uma alimentação saudável, é algo que eu quero cuidar, é algo que eu quero implementar e manter. Então, aqui a gente está até entrando numa definição que não é o escopo do nosso webinar, mas vou deixar aqui, que é, geralmente quando a gente não tem um resultado desejado, porque é um projeto que nunca acaba, se o projeto nunca acaba, ele está mais para a área de foco no GTD do que para projeto propriamente dito. É claro que você tem numa área de foco chamada cuidar da minha alimentação, alimentação saudável, você pode ter projetos dentro disso. Você pode ter um projeto para implementar então uma rotina de alimentação saudável para você. Mas o que é importante é que você decida qual é o resultado desejado. Então, quando que você pode considerar esse projeto concluído? Quando você tiver todos os dias se alimentando de forma saudável, quando você não estiver mais tomando refrigerante, quando você estiver só comendo alimentos orgânicos, só você pode saber, né? O que é importante é que você defina esse resultado. Esse resultado definido vai guiar aí o seu projeto, quando que eu posso finalizar. E é engraçado a gente pensar nesse projeto, porque às vezes você pensa assim, a gente tem um projeto que é organizar meu casamento, né, o evento, o casamento. Então você pode pensar que o resultado desejado é casar. Geralmente a gente responde bate pronto quando pergunta para alguém qual é o resultado desejado de um projeto como organizar um casamento. Mas será que esse projeto se encerra quando você casa? Mas quando você casa? É quando você entra na igreja? Quando você sai da igreja? Quando você sai da festa? Ou quando você volta de lua de mel? Então, qual é o resultado desejado? Você não tem que mandar depois o agradecimento dos presentes e tudo mais. Você tem que definir qual é o resultado desejado, tá? Para você saber quando você chegou lá, quando o seu projeto foi concluído. Tudo bem? E outra ideia relacionada. Outro exemplo, que é muito comum também, já mais com tom corporativo: implementação de um software na empresa. Né? Então, a área de TI está implementando um novo software para uso interno. E qual que é o resultado desejado? Software no ar? Você pode pensar. Né? Ou será que depois que o software estiver no ar, antes de finalizar esse projeto, eu tenho que fazer testes, eu tenho que treinar as pessoas, eu tenho que pegar um feedback para melhorias, fazer uma nova versão, etc, etc, para finalmente ele estar finalizado, né? Então, tudo isso que você tem que pensar. Pensar sobre o resultado desejado é muito importante para o GTD. A definição desse projeto, desse resultado desejado, pode até mesmo direcionar o nome do seu projeto. Eu dei um exemplo lá no grupo GTD Brasil, né, no Facebook, falando exatamente isso. Eu tinha um projeto que era tirar a carta de motorista. Só que daí eu fui pensar sobre o resultado desejado desse projeto. Quando que eu posso dar esse projeto como concluído? Né? Quando eu tiver com a carta em mãos, mas o que isso vai. Sabe? O meu resultado desejado realmente é aprender a dirigir. Tirar a carta de motorista faz parte desse projeto. Né? Então, é importante você pensar sobre o resultado desejado que você tem para um determinado projeto, porque ele pode até mesmo mudar o nome que você tem no seu projeto. E aí também um comportamento muito legal com relação a essa definição do resultado desejado é você pensar assim, o que seria um sucesso estrondoso, né, para o meu projeto? É o que em inglês a gente fala wide success. O que seria o melhor resultado possível para esse projeto? Seria o resultado incrível que você gostaria. Então, quando você está planejando um curso, você quer que todo mundo saia feliz e usando aquilo que você está ensinando. Então, pensar sobre esse resultado desejado também te ajuda a delinear algumas ações do seu projeto, tá bom? Deixa eu ver se vocês têm dúvidas aqui.
importante. No resultado desejado, você pode também inserir o tempo que você quer terminar esse projeto. Agora, vocês sabem, né? Não sei se todo mundo aqui está familiarizado com o conceito de prazo no GTD, mas lembrem-se que os prazos existem ou não. Uma coisa é um prazo que existe, uma coisa é um prazo que você estabelece para você mesmo, né? Que é diferente dos prazos reais, que existem mesmo. Então, você pode querer sim colocar que o resultado desejado é você concluir um relatório até 10 de outubro. Ok, porque é um prazo real, né? Mas lembrem-se que os projetos em si no GTD, a definição de projetos mesmo é que eles durem em média aí até 12 meses, né? Nada preto no branco, é claro que você pode ter projetos que levam mais tempo, mas se você tem esse controle de que um projeto é algo que você vai concluir em algumas semanas ou em no máximo um ano, então veja aí exatamente qual é o prazo, né? Mas nesse resultado desejado você já pode colocar isso, tá? Mesmo que você coloque, eu gostaria de concluir este projeto até o final de 2015. É um resultado desejado. E é importante que você tenha isso definido e possa olhar para ele semanalmente, tá? Deixa eu ver aqui as dúvidas. O Jackson está perguntando se você tem, no exemplo do peso, né, corporal, quando você definir o resultado, você pode definir alcançar um peso X, e daí, no caso, depois você vai manter esse peso, você pode ter um outro projeto para manter o peso? Aí que tá, né? Exatamente, você pode ter um primeiro projeto que é chegar ao peso tal. Isso é um projeto. Quando você chegar nesse projeto, qual é o resultado desejado? Chegar nesse peso, ok. Então você sabe que quando você chegar nesse peso, esse projeto foi concluído. Depois disso, aí tem outras ações que você vai tomar. Você quer manter esse peso. Então isso já acaba virando até uma área de foco, que é manter o peso ideal ou alguma coisa assim, né? E aí, com base nisso, você vai monitorando e definindo ações no seu dia a dia que possam te ajudar a manter esse peso. Você pode encontrar um novo projeto aí, quer fazer uma atividade física X, você pode pensar em diversas ações que você quer incorporar, depende. Tudo no GTD tem que ser processado individualmente. O que é importante é saber quando finaliza o seu projeto, e aí depois dele você pode sim ter outros projetos e outras ações que derivem dele, tá bom? A Letícia está perguntando se o resultado tem que começar sempre com um verbo. Hum, olha, é desejável. Desejável. Muito bem. Vamos lá então. Queria falar um pouquinho sobre brainstorming, né, que é o outro passo. Quando a gente fala em brainstorm, não sei se vocês estão familiarizados com esse conceito, né? Se a gente traduzir livremente aí para o português, é a tempestade de ideias. É aquele momento que a gente vai ver tudo aquilo que já tem relacionado na nossa mente, assim, a esse projeto. Quando eu parar para pensar nesse projeto, o que vem à minha mente, né? Então, uma boa ferramenta para você fazer um brainstorm é um mapa mental. Para quem não conhece sobre o mapa mental, é uma ferramenta super interessante para uso de produtividade e aprendizado. Quem não conhece, recomendo que pesquise. É uma ferramenta criada por um senhor chamado Tony Buzan. Tem livros sobre isso na internet, você encontra bastante coisa também, tá? Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho sobre como a gente pode fazer um brainstorm para projeto. Mas nesse momento do brainstorm é quando você leva em conta o que vem na sua cabeça quando você pensa nesse projeto, né? Poxa, eu estou pensando em um projeto, o que me ocorre? O que pode ser relevante para esse projeto? O que eu já sei? O que eu tenho que considerar? O que eu já considerei? Porque muitas vezes um projeto ele já tem um montão de coisas consideradas, né? E esse momento do brainstorm ele tem que ser livre, sem julgamento. Você não está categorizando informações, você não está definindo nada. Você só está pensando nas possibilidades do seu projeto, nas informações que você tem referente a ele. E depois dessa fase do brainstorm, tanto o brainstorm quanto esse passo aqui da organização, eles são a estratégia do seu projeto, é como você vai realizá-lo. Né? Então, eles são dois relacionados, tanto o brainstorm quanto a organização. E eu gosto de chegar nesse ponto aqui da organização, porque é onde muita gente fica com dúvidas nesse modelo de planejamento natural dos projetos. Todo mundo pergunta o que seria essa parte de organização, e tem muitas variáveis aqui, né? Então, vou tentar tirar todas as dúvidas
de vocês, tá? Quando a gente faz um brainstorm, geralmente a gente já consegue pensar em alguns elementos aí, né, do nosso projeto. Será que você consegue identificar algum componente, subcomponentes, uma sequência de eventos e outras informações que você pode, de repente, colocar numa forma hierárquica? Como que a gente pode pensar? É o agrupamento natural de itens do próprio brainstorm, né? Então, você pode, nessa parte da organização do seu projeto, fazer uma lista do que tem que ser feito. Então, exemplo, você está planejando uma viagem, aí você vai listar o que você tem que fazer. Você tem que ver passagens, hospedagem, passeios, orçamento, seguro viagem, enfim, o que você conseguir identificar de componentes que você precisa levar em conta nesse projeto, é a organização. A gente não está definindo próximas ações aqui, tá? A gente só está listando os componentes desse projeto. E aí você pode listar isso de 3 maneiras. Você pode listar o que você tem que fazer com relação a esse projeto. Então, é como se você estivesse agrupando mais o seu brainstorm, né? Tipo assim, o que eu tenho que fazer, você pode pensar o que tem que fazer primeiro e o que tem que fazer depois. Então, primeiro eu tenho que comprar as passagens, depois eu tenho que reservar o hotel, depois eu tenho que fazer as malas e por aí vai, né? Tem uma ordem que as coisas precisam ser feitas. É mais importante fazer tal coisa primeiro. Nessa fase da organização, tá? É quando a gente está estruturando o projeto. Pensem no plano do projeto, né? Que o David Allen fala, até no fluxograma lá do GTD, ele fala, tem o plano do projeto. O que tem no plano do projeto? É basicamente a organização do projeto, né? É quando você vai organizar o que precisa ser feito, vai ter essa lista, você vai colocar lá os arquivos de suporte a projeto, você vai pensar, por exemplo, alguns projetos de empresa têm, né, cronogramas, Gantt, tem um montão de documentos que são relacionados à organização do projeto em si. Então, quando a gente está falando na organização, no planejamento de um projeto do GTD, a gente leva em consideração esses cronogramas, se eles existirem, claro. E é assim que a gente abriga esse material no planejamento dos projetos do GTD, é nessa fase da organização, que a gente vai agrupar esses arquivos de suporte a projeto e tudo mais. Um pouquinho mais, né, aqui. É quando a gente identifica, então, as peças mais significativas. No geral, eu vejo que a maioria das pessoas faz uma lista, realmente, né? Você lista por componentes, sequências, prioridades, e é quando você detalha tudo o que for necessário. Eu vejo aqui, pessoal, que é onde a maioria das pessoas tem dúvidas. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui nas questões para ver se vocês têm alguma dúvida específica. Por exemplo, né, um caso que pode ser aplicado nessa fase da organização. Você pode ter um projeto que tem subprojetos. Como que o GTD lida com subprojetos? Tá? Ou você pode separar esse projeto como um projeto independente, ou você pode organizar dentro de um único projeto. O GTD é muito pautado assim, o que é importante para você tirar isso da sua cabeça, para ficar mais organizado aí para você. Então faça de acordo com o que você achar melhor, nesse caso dessa organização. Mas suponhamos que você organize dentro de um mesmo projeto todos os subprojetos. Você precisa ter de uma maneira isso listado, né? Então você tem assim a organização da viagem mesmo. Você tem a parte das passagens e você vai listando embaixo tudo relacionado às passagens. Não estamos falando de próximas ações, eu estou falando de item, passagens, aí embaixo, subitem, companhia tal, segundo subitem, preço tal, terceiro subitem, horários e por aí vai. Quarto subitem, restrições de bagagens, são informações, tá? Aí a gente tem mais um item, que é hospedagem, né? A gente tem subitem número 1, pesquisa de hotéis, subitem número 2, hotel que eu vou ficar, X, com endereço e tudo mais. A gente está organizando as informações do nosso projeto, tá bom? E lembrando que o que caracteriza um projeto também é essa revisão semanal que a gente faz dos projetos. Então, toda semana a gente vai ver essa lista da organização para ver se tem algo ali que faz com que a gente pense em próximas ações,
que é o que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Então você tem que detalhar no nível que for necessário para você ficar tranquilo com relação àquilo. A Letícia está perguntando se eu vou mostrar um exemplo completo de planejamento de um projeto. Sim, vou mostrar na sequência, tá? A Maria Amélia está perguntando se é como se fosse um item, um índice com as etapas do projeto. Sim, exatamente isso, tá? Esse índice é a forma de você organizar o seu projeto, mas lembre-se que a organização é colocar as coisas nos lugares certos. Ela não se resume só aos passos do projeto, se resume também a você organizar os arquivos de suporte ao projeto e por aí vai, tá bom? Vamos ver mais dúvidas aqui, depois eu vou seguir adiante para a gente cumprir o nosso horário, tá? Uma pergunta da Jéssica é se você não pode transformar um projeto em um objetivo. Aqui a gente já está saindo um pouquinho do escopo do webinar, que é o modelo de planejamento natural. Mas a definição que o GTD tem para projeto e objetivo, a diferença é que o objetivo é algo que você quer alcançar. Você pode transformar um projeto muito grande em um objetivo e daí ter projetos, em vez de ter subprojetos? Pode fazer, é uma forma de organizar. A gente não pode ficar muito preso na semântica do GTD, o que é muito comum, né? Então pensa assim, se é algo que você quer alcançar de 1 a 2 anos, pode ser considerado um objetivo. E é comum que um projeto vire um objetivo, pode acontecer. Assim como também pode acontecer de um objetivo virar um projeto, ou um objetivo ter vários projetos. Mas aí a gente já está saindo um pouquinho do escopo do nosso webinar, tá bom? Aí na sequência a gente vai definir as próximas ações. Então vejam só que a gente tendo o projeto organizado, a gente consegue definir próximas ações. Então se eu tenho lá no meu item, que é organizar uma viagem, eu tenho no item do projeto, da organização, passagens, eu sei que eu vou ter que comprar essas passagens. Então, demanda ação? Sim, não. A gente vai processar cada um dos itens. Pessoal, tudo no GTD deve ser processado individualmente. Eu vi uma pergunta aqui anterior, até do Jackson, que perguntou que tem ações recorrentes, como que a gente faz? Tudo deve ser processado individualmente, tá? De acordo com o fluxograma do GTD. Então, no caso das próximas ações, quando você tem as informações lá do seu projeto, você vai definir as próximas ações. Então, qual é a primeira ação física e visível que você pode fazer agora para que o seu projeto comece a caminhar rumo ao resultado desejado? Bastando apenas estar no contexto adequado, né? Então, o que é legal falar aqui, né? Primeiro ponto, que o que define uma próxima ação é que ela não depende de nada para ser realizada, é realmente a próxima coisa que você tem que fazer. A única coisa que ela depende é de estar no contexto adequado. Até mesmo por isso que o David recomenda a gente organizar as nossas listas de próximas ações por contexto, né? Então, a gente vai definir as próximas ações do projeto. E isso aqui é muito legal, tá? Todo projeto em andamento tem que ter uma próxima ação. É isso que caracteriza um projeto em andamento. Se o projeto não tiver uma próxima ação definida, o que você tem que fazer? Né? Você tem que pensar mais sobre o seu projeto, você tem que passar aí pelos outros passos que a gente comentou até agora, porque aí eles vão te dar respaldo para pensar em próximas ações. Se realmente não tem nenhuma ação que você tem que fazer agora, considera mandar esse projeto para a lista de algum dia talvez. Né? Porque ou os projetos estão em andamento ou eles são algum dia talvez. Não existe outra categorização aí nesse meio, tá? A grosso modo é isso. Claro que você pode pensar em outras categorizações, mas se você for falar do GTD espartano, é isso mesmo. Né? Então, o que pode ter também, em vez de uma próxima ação, é você ter alguma ação aguardando resposta. Isso pode acontecer. Né? Você tem um projeto em andamento, mas por enquanto não há nada que você possa fazer enquanto a pessoa tal não te responder uma determinada ação que está com ela, né, que é um aguardando resposta, é uma categorização aí do aguardando resposta do GTD. E isso pode ser considerado como uma próxima ação, só que não é uma próxima ação sua, é de outra pessoa. Então, ok, seu projeto está em andamento. Né? O David ele comenta que 85% dos projetos dele tem só próximas ações definidas. E não é que ele não fez os outros passos desse planejamento, é que ele
já fez mentalmente isso. Se você consegue definir próximas ações, talvez você já tenha feito muitos dos outros passos mentalmente, tá? Deixa eu ver se vocês têm dúvidas aqui. O Alexandre está perguntando se na etapa de organização podemos listar o material de referência e suporte usados nesse projeto. Sim, é exatamente aí que você vai fazer. O Magdiel está perguntando se ele retira as informações e ações da organização do projeto e coloca na caixa de entrada. Não, não. Você vai processar o que está ali. Não precisa jogar para a caixa de entrada. A Letícia está perguntando se o contexto pode não ser um local físico, mas uma situação em que você está. Exatamente, Letícia. O contexto não é o local, tá? Ele pode ser. O contexto é exatamente a situação a situação mínima que você tem que estar para isso acontecer, né? Então, se eu tenho que imprimir um relatório aqui para mim, se eu colocar o contexto computador, eu não sei se isso é o ideal, porque na verdade tem que estar no meu escritório para imprimir, porque a impressora fica no meu escritório. Então, é a situação mínima que eu tenho que estar para essa ação poder ser executada. Tá? É assim que a gente vê o contexto. Você pode ter contexto de locais, né, na sua casa, no seu escritório, assim como você pode ter contextos de situações. É, ou até mesmo de estados de espírito. Você pode ter um contexto, tem um que a gente usa muito, né, na Caldaniel, que a gente brinca, que é o brain dead, que é quando você está com o cérebro morto, ou seja, está super cansado, mas você ainda quer ser produtivo. O que você pode fazer? Então, isso é um contexto também, né, para você continuar sendo produtivo. Você pode ser criativo com seus contextos. Estou até anotando aqui para a gente fazer um webinar sobre contexto, que eu acho que vai ser legal. Vamos ver mais dúvidas e vou prosseguir, tá bom, gente? Que a gente está com o tempo já mais ou menos apertado aqui. A Mônica está perguntando se todas as próximas ações têm que ser listadas de uma só vez ou podem ir aparecendo no decorrer do projeto. Mônica, próxima ação é próxima ação. É aquilo que você já pode fazer dependendo apenas de estar no contexto. Podem ser 2, como podem ser 300. Tá? É por isso que a etapa da organização é importante, porque daí você lista tudo que você precisa fazer sem ter definido próximas ações ainda. E essas próximas ações você pode ir definindo semanalmente. Tá? O Jax perguntou aqui se é preciso sempre definir formalmente um propósito. Vou falar nos próximos slides, Jax, aí eu vou te responder com calma. Olha só. Pessoal, aqui só queria reforçar para vocês, né, que cada item é muito importante que a gente processe individualmente. Não precisa jogar na caixa de entrada. Quando você está analisando um projeto, você já pode processar uma informação que esteja ali, né? Então, se você tem um projeto que é organizar uma viagem, na lista que você organizou, com todos os passos desse projeto, você vê ali que chegou a hora de você começar a pesquisar hotel, você vai definir uma próxima ação para isso. Não precisa jogar na sua caixa de entrada, tá bom? Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa sobre isso. Vamos lá, vou falar de um exemplo de um projeto, tá? Eu tenho um projeto aqui como exemplo que é aprender italiano. Muito bem, vamos aprender italiano. Qual que é o propósito do meu projeto? Eu amo italiano e quando eu for para a Itália quero estar falando básico, quero falar por motivações pessoais, é meu idioma preferido, acho bonito e me sentirei bem sabendo falar. São vários propósitos aqui, né? Então, a definição simples de um propósito. Alguns princípios. É necessário praticar a conversação, é necessário aprender a gramática e não quero gastar dinheiro com isso no momento. São bons princípios que, com base nisso aqui, eu já sei que eu tenho que estudar gramática, não adianta eu estudar só teoria, eu tenho que praticar a conversação e eu não posso gastar dinheiro com isso, então eu não vou atrás de um curso. Tá vendo como os princípios já delineiam bastante coisa? Né? Resultado desejado: consigo conversar fluentemente com uma pessoa que fale o idioma. Legal. Aí eu vou fazer um brainstorm disso, né? Aqui um exemplo de mapa mental, tá bom? Para quem não tá familiarizado. Então, abri um mapa mental chamado Aprender Italiano. O que vem à minha cabeça quando eu penso nesse projeto? Poxa, minha avó fala italiano, ela podia treinar ou estudar comigo de alguma maneira. Será que existem aulas online? Eu já tenho alguns livros que podem ser boa fonte de recursos. Será que eu tenho que comprar algum outro livro? Eu posso assistir filmes sem legendas, posso procurar blogs e sites de notícias na internet em italiano. Eu tenho aqui a opção dessas aulas em um certo lugar, mas
como eu defini o princípio de não gastar dinheiro pode ser meio inviável no momento, mas eu quero saber que existe a possibilidade, né? Então tem recursos online, eu posso encher o saco dos meus amigos que falam italiano, né? Ouvir músicas em italiano, mudar as configurações de linguagem do meu computador para italiano e por aí vai. Então, é um brainstorm, estou pensando nesse, é um pensamento livre aqui, né? Se eu for começar a organizar essas informações, o que eu vou ter, né? Eu tenho aqui que eu posso estudar pelo livro que eu já tenho, que posso buscar recursos na internet e posso conversar com a minha avó. Isso são próximas ações? Não. Eu só estou organizando aqui o como eu posso atingir o meu resultado desejado com base naquele brainstorm que eu fiz nesse momento. Pode ser diferente para mim e pode ser diferente para outras pessoas. Aí que eu vou pensar em próximas ações. Com base nisso aqui que eu vi antes, gente, né? As minhas próximas ações são pegar o livro de italiano que está aqui no meu escritório para programar o estudo que eu vou ter com a minha avó e tirar primeiras ideias. Isso é uma próxima ação? Sim. É uma coisa que eu posso fazer a qualquer momento? Sim. Qual que é a única coisa que depende para essa aproximação acontecer? Eu estar aonde? No meu escritório, que é aqui, então tá office, né? É o contexto que eu tenho que estar. Uma outra aproximação, ou seja, eu tenho mais de uma aproximação para esse projeto. É ok, eu poderia ter mais, poderia ter só uma. Tenho duas, né? São duas coisas que eu já posso fazer agora. Então, pesquisar na internet como aprender italiano para ver os recursos online disponíveis. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar no meu computador, né? Então, esse é o pré-requisito para eu fazer essa aproximação. Agora, o que é legal? Depois que eu executo uma aproximação, eu já vou ter subsídios para mais ideias. Então, por exemplo, quando eu pegar aqui o livro de italiano para programar o meu estudo, eu já vou ter algumas ideias. Quando eu pesquisar na internet, também já vou descobrir um site que eu posso querer explorar mais e por aí vai. E aí as próximas ações elas vão derivando umas das outras, tá bom? E outras ideias vão surgindo também. Deixa eu ver se tem dúvidas. Não, então vamos lá. Aqui é a pergunta que não quer calar, né? Eu tenho que fazer tudo isso para todos os meus projetos? Pessoal, não é esperado que você faça isso para todos os seus projetos. É claro que todos ganham quando você planeja melhor os seus projetos, né? Como eu comentei com vocês, o David falou que 85% dos projetos dele só tem próximas ações. Por quê? Porque se você chega no ponto de já conseguir definir as próximas ações, você já está executando as ações desse projeto, ele já está caminhando, você não tem que pensar. O pensamento, ele ajuda bastante. Às vezes você já tendo definido as próximas ações, é porque você já fez esse planejamento na sua cabeça, né? Pense no planejamento como uma utilidade. Então, pode ser útil fazer esse planejamento, por exemplo, com outras pessoas, até mesmo para alinhar, né? Então, com uma equipe, você analisa o propósito dos projetos, você vê qual é o resultado desejado, fazer um brainstorming em equipe, tudo isso é muito rico, né? Em família também. Poxa, por que a gente está querendo viajar para tal lugar? Né? Por que a gente está querendo reformar a cozinha? Então, você pensar em cada um desses passos do modelo de planejamento natural sempre ajuda, todo mundo sai ganhando, né? E é claro que existem projetos mais simples e projetos mais complexos, projetos que você tem que pensar mais neles, e outros projetos que são bem mais simples, que só a própria definição das próximas ações já está mais do que suficiente, né? Então, o Jacques perguntou lá atrás se você tem que definir um propósito para todos os projetos. Não, porque às vezes esse propósito já está na sua cabeça, você não tem que pensar sobre ele. O valor de pensar sobre ele é quando você realmente precisa esclarecer mais esse projeto, né? Então, eu tenho até aqui no nosso último slide, né? Quando que eu sei que o meu planejamento foi suficiente? Então, exatamente isso, né? O que é suficiente para tirar esse projeto da sua cabeça? Porque se você não pensar sobre o seu projeto com foco, você não vai parar nunca de pensar nele. Então, se isso está acontecendo, você tem que pensar no seu projeto, né? Até aquele ponto que te deixa despreocupado com relação a ele, que você pode focar nas próximas ações, né? Então, uma recomendação que o David faz é a seguinte: se você sente que seu projeto precisa caminhar, né, ou seja, esse projeto está meio parado, né, a gente sabe que isso acontece.
Então você tem que focar mais nas próximas ações. Seu foco não tem que ficar pensando em propósito, não. Foca nas próximas ações ali. Se já tem próximas ações definidas, é nisso que você tem que focar. Agora, se você precisa esclarecer mais que você está preocupado com esse projeto, então você tem que focar mais nesse pensamento vertical, que é o modelo de planejamento natural, né? De pensar no propósito, pensar sobre o resultado desejado, por aí vai, né? Lembrem-se que o planejamento dos projetos não é para ser feito na revisão semanal, viu, gente? A revisão semanal ela serve para você se atualizar, esclarecer, ser criativo. Lembre-se dos objetivos da revisão semanal. Na revisão semanal, a revisão que a gente faz dos projetos é simplesmente para saber se eles estão com próximas ações definidas. Nada impede que você revise um projeto e fale, opa, preciso dar mais atenção para esse projeto. Aí, de repente, uma próxima ação sua pode ser dedicar um tempo aí ao longo da semana para pensar sobre esse projeto, né? Ou então, fazer um brainstorm com a equipe sobre esse projeto, que são próximas ações, tá? Mas dedique tempo aos seus projetos, não para esse planejamento, mas não na revisão semanal, senão sua revisão semanal vai durar 3 dias, tá bom? Então, quando eu sei que o planejamento foi suficiente, quando você não estiver preocupado com esse projeto, quando você puder simplesmente focar nas próximas ações dele, tá? Pessoal, é isso. Vou ver aqui se alguém tem alguma dúvida. A Letícia perguntou se a organização, o exemplo que eu mostrei aqui é dos meus projetos. Esse do Aprender Italiano é sim, Letícia. Eu peguei do meu projeto. Tá? Mais alguém tem alguma dúvida? Vou esperar um pouquinho aqui para a gente poder encerrar. Pessoal, é isso aí então, tá? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu já vou encerrar por aqui. Eu queria agradecer a presença de todos e dizer mais uma vez que qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a este assunto ou qualquer outro assunto relacionado ao GTD, podem escrever para o thais.godinho.caldaniel.com.br ou entrar no grupo do Facebook, o GTD Brasil, que a gente está lá à disposição, né, para responder dúvidas e tudo mais. E lembrando que esse webinar ele foi gravado e que ele vai estar disponível no site da Caldaniel aí nas próximas semanas. Tá bom? Então não se preocupem, quem teve problema com áudio, quem perdeu alguns pedacinhos, fiquem tranquilos que depois vocês conseguem acompanhar o webinar. Tudo bem? Opa, agora entraram dúvidas aqui, pessoal. Olha, o Jackson perguntou: você precisa finalizar toda a estrutura do projeto para começar a próxima ação ou você pode ir tendo próximas ações sem ter concluído o projeto? Não, você não precisa finalizar toda a estrutura. Como eu comentei, se você já consegue definir próximas ações, é porque muito desses passos já foram até definidos na sua cabeça. A importância desse planejamento é justamente para quando você quer ter foco, quando você precisa esclarecer mais sobre o seu projeto. Tá bom? Vamos ver. Mais alguma dúvida? O Guilherme está perguntando a previsão do novo livro do GTD. Guilherme, aparentemente primeira quinzena de outubro, tá? Hum. A Vanessa está perguntando: definindo apenas próximas ações, como o David faz, não dá a parecer que é uma área de foco ou que o projeto não tem fim? Não, Vanessa, não sei se eu entendi direito a sua dúvida, mas na verdade, o que caracteriza um projeto? Né? Um projeto é todo aquele resultado que você quer alcançar que tem múltiplos passos para isso acontecer e que pode levar aí mais ou menos de algumas semanas até um ano para você completar. Né? Você pode ter só próximas ações dentro dele, sim. Não tem nada a ver com áreas de foco, não, tá bom? A Débora está perguntando como eu pessoalmente organizo o tempo para o detalhamento do projeto, já que eu não faço uma revisão semanal. Então, Débora, foi como eu comentei. Se eu percebo que tem algum projeto que está precisando da minha atenção, que eu preciso pensar mais sobre ele, eu coloco uma próxima ação, dedicar mais tempo ao longo da semana para esse projeto. Tá? É assim que eu faço. Pessoal, é isso, tá?
Muito obrigada pela participação de todos. Vou encerrar agora aqui o nosso webinar, já são 4h05. Acredito que com os problemas que a gente teve aí no comecinho, a gente conseguiu correr bem no tempo, né? E mais uma vez, qualquer dúvida, escrevam para thais.godinho@caldaniel.com.br ou postem lá no nosso grupo GTD Brasil no Facebook, tá bom? Lembrando mais uma vez que esse webinar vai ser disponibilizado no site da Caldaniel nas próximas semanas, tá bem? Então, pessoal, muito obrigada e boa tarde aí para vocês.